Você já parou para pensar que talvez o maior segredo para ter uma vida próspera, cheia de coisas boas, aquela vida plena que tanta gente sonha, mas quase ninguém vive, talvez não esteja onde a maioria procura? Não está num livro de negócios, escrito por algum bilionário moderno, nem num curso de marketing digital caríssimo, nem mesmo em uma mentoria de luxo com acesso Vivendi ventilada e grupo fechada. E se eu te dissesse que esse manual está mais perto do que você imagina? Tá ali, parado na estante, pegando poeira. Tá em algo que está em milhões de casas, mas quase ninguém lê com os olhos certos. Sim, eu estou falando da Bíblia. Aquele livro que para muitos é só um símbolo religioso cheio de histórias que parecem distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que a Bíblia, quando lida com entendimento, é um verdadeiro código de sabedoria, estratégia, mentalidade vencedora e princípios de sucesso duradouro. E não é exagero. É só que ninguém te contou isso desse jeito. Sabe por quê? Porque durante muito tempo tentaram pintar um Deus que glorifica a escassez. Um Deus que quer ver você sempre humilde no pior sentido da palavra, sem dinheiro, sem ambição, apenas aceitando a vida do jeito que vem, sem questionar. Mas isso é uma distorção perigosa. Deus nunca disse que o dinheiro é o problema. O que ele combate com firmeza é o apego, a ganância, a idolatria do dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de muitos males, não o dinheiro em si. Porque o dinheiro, no final das contas, é só uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de quem usa. O ouro da terra, os recursos, a capacidade de gerar riqueza, tudo isso foi criado por Deus. Ele nunca disse que ser próspero é pecado. Pelo contrário, olha só o exemplo de José. Traído, vendido como escravo, humilhado, e mesmo assim se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E por que isso? Porque Deus é um Deus de processos, mas também é um Deus de resultados. José teve visão, fidelidade, caráter e ação. E foi essa combinação que mudou completamente o destino dele. E aqui a gente chega num ponto poderoso. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou durante anos os homens mais bem-sucedidos da história. E sabe o que ele descobriu? Não foi uma fórmula mágica. Ele percebeu que todos eles, de formas diferentes, praticavam princípios que na verdade são espirituais, princípios milenares que já estavam escritos nas Escrituras. Hill só organizou aquilo que Deus já tinha revelado séculos antes. Por exemplo, Hill dizia que a riqueza começa na mente, que antes de ter dinheiro no bolso, você precisa ter propósito na alma. Te lembra algo? Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você se enxerga como pequeno, vai viver como pequeno. Se você se vê como alguém sem valor, é assim que vai se comportar. Mas se entende que tem um propósito maior, começa a andar com outra postura, outra visão, outra força. E aqui vem outro ponto que quase todo mundo ignora. A Bíblia não é um bilhete premiado. Ela não promete um atalho, ela revela um caminho. E caminho exige movimento. Jesus nunca disse: fiquem aí sentados esperando o pão cair do céu. Ele disse: busquem. Buscar é verbo, é ação. Ele também disse: peçam e lhes será dado. Batam e a porta será aberta. Em nenhum momento Jesus incentivou passividade. Ele sempre falou de fé e movimento. E aí volta para Napoleon Hill: desejo ardente, fé mais ação persistente. Realização. Parece moderno, né? Mas olha o que Tiago escreveu na Bíblia. A fé sem obras é morta. É a mesma essência, só muda a linguagem. A verdade é que as maiores conquistas não nascem só de oração. Elas nascem da junção entre fé e atitude. Pensa comigo. Você pode orar todos os dias pedindo oportunidades, mas se não tiver coragem de atravessar a porta quando ela se abrir, de que adianta? Você pode jejuar pedindo multiplicação, mas se não souber o que fazer com o que já tem nas mãos, tudo continua parado. É igual a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Os 2 primeiros multiplicaram, mas o último enterrou o que recebeu. Foi justamente esse que foi repreendido. Entende o ponto? O problema não é ter pouco. O problema é não fazer nada com um pouco que tem. Isso não é só uma crítica bíblica. É um princípio universal. Napoleon Hill chamava isso de inércia mental. Aquela paralisia disfarçada de espera. Aquela ideia de que uma hora tudo vai mudar, mas você mesmo não muda nada. Você pode sonhar alto, escrever metas, repetir afirmações no espelho, mas se não agir, continua tudo igual. A diferença entre quem vive uma vida abundante e quem só sonha com ela está justamente aqui, na obediência aos princípios. E os princípios exigem constância, coragem, sacrifício. Não existe excelência sem esforço. Não existe chamado sem responsabilidade. E, principalmente, não existe colheita sem plantio. E sabe o que isso significa? Que se você está esperando a vida dos seus sonhos, precisa parar de esperar e começar a construir.
Não tem outro caminho. Isso não é castigo, isso é privilégio. Deus te deu ferramentas. A sua mente, sua fé, sua capacidade de aprender, de decidir, de criar. E agora Ele espera que você se levante e use tudo isso a favor da missão que Ele mesmo plantou dentro de você. E olha, se tudo isso que você ouviu até aqui mexeu com você de alguma forma, presta atenção, porque daqui para frente vai ficar ainda mais profundo. Porque existe um padrão invisível que separa quem só sobrevive de quem realmente prospera. E esse padrão não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com decisão. Temei. Vê com a forma como você se posiciona diante da vida. A maioria quer prosperar, mas continua esperando o cenário perfeito. Quer colher, mas não planta. Quer resultado, mas foge do processo. Mas prosperidade de verdade não é um acidente. É uma construção. E essa construção começa dentro, na mente, passa pela alma, se transforma em atitude e só depois vira reality. Napoleon Hill dizia que a mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali dentro cresce. Mas o que você anda plantando? Dúvida, medo, pensamentos sabotadores. A Bíblia já dizia isso também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Renovar a mente não é decorar versículos, é mudar o sistema de pensamento. É parar de pensar como vítima, como derrotado, como alguém destinado ao fracasso. É começar a se ver como alguém chamado para governar. Mas tem um detalhe que derruba muita gente. Mudar a mente dá trabalho. Pensar diferente exige esforço. Renovar exige romper. É como arrancar raízes velhas que já estão lá há anos, décadas. Só quem tem coragem de fazer isso experimenta um novo tipo de vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque dói, porque é desconfortável, porque o processo mexe com tudo. Mas é aí que está a virada, né? Nesse momento em que a maioria desiste, que os poucos que persistem assumem o controle da própria história. Vivem no piloto automático, sem direção, sendo empurrados pela vida em vez de guiá-la. E talvez você tenha percebido isso até em você mesmo em algum momento. Mas quando você tem um propósito maior, algo que queima no peito, que te dá motivo para levantar da cama mesmo nos dias difíceis, tudo começa a se alinhar. Você ganha força para dizer não para o que te distrai. Aprende a selecionar o que consome o seu tempo, sua energia, sua atenção, e isso muda tudo. Aliás, se você está aqui até agora, ouvindo isso com o coração aberto, é porque dentro de você existe esse desejo de algo maior, existe sede de verdade. E se em algum momento esse conteúdo já te despertou uma nova visão, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso mostra para mim que você quer ir mais fundo nessa jornada e, mais importante ainda, mostra para a Volca, mesmo que está comprometido com essa transformação, essa clareza de propósito que a Bíblia fala, que Napoleon Hill reforça, é o que separa os realizados dos frustrados. Jesus sabia exatamente por que tinha vindo, sabia sua missão, e porque ele tinha clareza, não se abalava com crítica nem se perdia com aplausos. Ele não era movido por aprovação externa, mas por direção interna. E é essa mentalidade que você precisa desenvolver. Não viver pelo que dizem de você, mas pelo que Deus já declarou sobre você. E aqui vem outro princípio poderoso. Propósito sem prática vira frustração. Não adianta ter visão e não agir. Não adianta saber o que precisa ser feito e continuar adiando. Porque enquanto você espera o tempo perfeito, o tempo está passando. E a colheita não vem para quem espera, ela vem para quem planta. Você quer prosperar? Então pergunte-se agora, o que você tem feito com os talentos que recebeu? Lembra da parábola? O problema do servo que enterrou o talento não foi ter pouco, foi ter medo, foi não agir. E sabe, o que é mais duro? O que ele tinha foi tirado. Isso é forte demais, porque revela um princípio que pouca gente aceita. O céu multiplica a ação, não inércia. Eu chamaria isso de fuga da decisão, aquela tendência de empurrar a responsabilidade para depois, para segunda-feira, para o mês que vem, para quando tudo estiver certo. Mas deixa eu te contar uma coisa, nada vai estar 100% certo. O momento perfeito é aquele que você decide agir. A diferença entre os que vencem e os que ficam pelo caminho está em um passo, o passo de agir mesmo com medo, mesmo sem garantia. É isso que te move da intenção para a manifestação, do sonho para a realidade, do plano para a colheita. Porque fé sem atitude é só um desejo bonito, mas fé com atitude, isso move montanhas, isso transforma vidas, isso cria legados. Talvez agora você já tenha entendido que querer prosperar não é errado, que sonhar alto não é vaidade, que crescer, construir, multiplicar não são sinais de ganância, mas sim de obediência, menos quando tudo isso está alinhado com um propósito maior. Só que agora vem a parte que separa os determinados dos curiosos.
A excelência. É aqui que muitos tropeçam porque excelência exige esforço. E cansa. Excelência exige atenção, exige repetição, exige persistência, mesmo quando ninguém está olhando. E convenhamos, a maioria quer os resultados da excelência, mas não o preço dela. A Bíblia diz em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque significa que o nível da sua entrega não pode depender do reconhecimento. Não importa se tem alguém te aplaudindo ou não. Não importa se é um projeto gigante ou uma tarefa simples. Você entrega o seu melhor porque entendeu para quem está fazendo. Isso muda tudo. Porque quem tem essa mentalidade não faz de qualquer jeito. Não vive por impulso. Não age conforme o humor. Essa pessoa vive com postura, vive com intenção, vive com um padrão mais alto. E isso, inevitavelmente, atrai resultados diferentes. Napoleão Hill falava muito sobre autodisciplina. Ele dizia que todo grande império, seja financeiro, espiritual ou emocional, começa com o domínio dos próprios pensamentos. Ou seja, você não vence fora até vencer dentro. E a Bíblia confirma isso com clareza. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 3:4. Desejar, todo mundo deseja. Sonhar, todo mundo sonha, mas suportar a disciplina diária, isso poucos fazem. A maioria quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer a colheita, mas foge da plantação. Quer ser ouvido, mas não quer se preparar. E Deus não é um mágico. Ele é um pai que confia responsabilidades nas mãos de quem está pronto. Veja Jesus. Antes de realizar milagres, ele orava. Antes de multiplicar pães, ele jejuava. Antes de ser resposta para multidões, ele se retirava para estar com o Pai. Isso é disciplina espiritual, isso é domínio, isso é preparação. Não existe manifestação sem fundação. E quer ver outro exemplo? Olha para Daniel, jovem, exilado, cercado por luxo e status. Podia ter se rendido àquela cultura, mas escolheu disciplina. Escolheu santidade em vez de conveniência, consistência em vez de aparência. Qual foi o resultado? Ele se tornou conselheiro de reis. O mundo não recompensa quem começa bem. Recompensa quem permanece de pé quando todo mundo já parou. Quando a empolgação passa, quando o apoio some, quando o silêncio é a única plateia, é aí que sua consistência será testada. Deus nunca prometeu facilidades, mas prometeu presença. E isso é muito mais valioso, porque quem tem a presença carrega a força necessária para suportar o processo. Hill falava que a dor carrega sempre a semente de um benefício equivalente. E a Bíblia ecoa isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas, não só as boas, mas também as dores, os fracassos, os nãos, as traições, as portas fechadas. José foi injustiçado, preso, esquecido menos. Mas não desistiu, não perdeu a visão. Quando teve o poder em mãos, não se vingou, ele perdoou, multiplicou, salvou. Isso é resiliência. Cair 7 vezes e levantar 8. Chorar à noite e acordar com fé renovada pela manhã. Sentir medo, mas não parar. Continuar construindo mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Isso é o que Hill chamava de persistência feroz. Aquela força que surge de dentro como um fogo que ninguém consegue apagar. Aquela convicção que permanece mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E deixa eu te lembrar de algo importante. Deus não precisa de muitos para começar algo grande. Ele só precisa de alguém disponível. E talvez menos, só talvez menos esse alguém seja você. E até aqui você já entendeu que disciplina, excelência e persistência são pilares da verdadeira prosperidade. Mas agora a gente vai entrar numa das áreas mais negligenciadas e, ao mesmo tempo, mais poderosas desse processo de transformação. A sua identidade. Porque não adianta buscar prosperidade se por dentro você ainda se vê como alguém pequeno. Não adianta declarar promessas se no fundo você não acredita que é digno de vivê-las. A mente é o solo e identidade. A raiz menos, e se a raiz estiver contaminada. O fruto nunca será saudável, Napoleão Hill. Insista, você é o senhor do seu destino, você é o capitão da sua alma. Tem gente que ouve isso e acha que ele estava tirando Deus da jogada, mas é o contrário. Ele estava colocando a responsabilidade de volta onde ela sempre deveria estar menos nas suas mãos. Deus não vai fazer por você aquilo que Ele mesmo já te capacitou a fazer. Ele entrega promessas, mas espera sua resposta. Ele abre portas, mas não te empurra por elas. Elder Ramadan, mas é você quem escolhe se vai usar ou enterrar. E a Bíblia confirma isso com clareza. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é lei espiritual. É verdade eterna. A sua vida hoje é reflexo
da forma como você pensa. E se você quer viver algo novo, precisa começar a pensar de forma nova. Só que pensar diferente não é só repetir frases positivas. É assumir uma nova identidade. É se levantar como alguém que sabe quem é Deus. E isso exige mais do que emoção. Exige convicção. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era. E porque sabia, não se abalava com perseguições, não se vendia por elogios, não se moldava às expectativas dos outros. Ele tinha clareza, tinha foco, tinha uma visão interna tão forte que nada externo conseguia desviá-lo da missão. E é essa clareza que falta para muita gente. Tem gente que vai para a igreja, lê a Bíblia, ora todos os dias, mas ainda vive com a mentalidade envenenada pelo medo, pela dúvida, pela comparação. Ainda se vê como o derrotado da história. E enquanto isso não muda aqui dentro, nada muda do lado de fora. A transformação verdadeira começa na mente. Por isso Paulo escreveu: transformem-se pela renovação da vossa mente. O que o Napoleon Hill chamava do atitude mental positiva é exatamente isso. Uma mentalidade construída na fé, no propósito, na certeza de que você carrega algo grande dentro de si. Mas veja bem, carregar algo grande não significa que vai ser fácil. Muito pelo contrário. Quanto maior a promessa, maior o processo. E quanto maior o processo, maior a resistência. É nesse ponto que muita gente quebra. Começa a caminhar, mas volta atrás no primeiro desafio. Comica é agir, mas para no primeiro não. Só que a jornada da prosperidade exige constância, maturidade emocional e espiritual. Você vai ser testado. O tempo vai testar sua paciência. As circunstâncias vão testar sua fé. O mundo vai testar sua consistência. Mas quem se mantém firme no meio do teste recebe mais do que recompensa. Recebe autoridade. Existe um nível de vida que só se acessa com maturidade. E essa maturidade nasce da dor, da espera, da obediência, mesmo quando não faz sentido. José esperou anos até ver o que Deus prometeu acontecer. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto. Paulo teve encontros sobrenaturais com Deus, mas também passou fome, foi preso, apedrejado, ignorado. Nenhum deles desistiu. Sabe por quê? Porque sabiam quem eram menos e sabiam quem os havia chamado. E talvez essa seja a palavra que você precise ouvir hoje. Lembre-se de quem você é, não do que disseram sobre você, não do que os outros pensam, mas do que Deus já declarou a seu respeito. Você não nasceu para viver apenas sobrevivendo, tentando provar valor para os outros. Você nasceu com um propósito eterno. Carrega promessas que o céu escreveu antes mesmo de você nascer. E a prosperidade que Deus preparou para você não é para inflar o ego, é para expandir o reino, para levantar quem está ao seu redor, para transformar sua geração. Isso só vai acontecer quando você parar de se esconder atrás das desculpas e começar a agir como quem entendeu a própria identidade. Como quem não espera mais permissão para prosperar. Como quem não precisa mais de aprovação alheia para avançar. Porque você já tem tudo o que precisa para viver, tudo o que foi prometido. O que falta não é recurso, é coragem. Não, oportunidade, é posicionamento. E quando você se posiciona, tudo começa a mudar. A Bíblia diz: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. O mundo está esperando o seu despertar, a sua firmeza, a sua ação, o seu brilho. Você pode não perceber, mas tem gente olhando para você, esperando você vencer para se inspirar, esperando você romper para também se mover, esperando você crer para também começar a crer. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse chamado? Agora que você começou a se lembrar de quem é, que começou a reconhecer o que Deus plantou dentro de você, é hora de falar sobre o que acontece quando essa identidade encontra propósito. E esse propósito encontra ação. Nasce aí uma autoridade que transforma realidades. Mas atenção, autoridade espiritual não tem nada a ver com falar bonito, ter título religioso ou ter milhões de seguidores. A autoridade verdadeira nasce de dentro. Ela nasce quando a sua fé se torna maior que o medo. Quando a sua convicção sobre quem você é em Deus se torna inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Lembra do Davi? Ele era o menor da casa, o esquecido no pasto. Nenhum dos irmãos acreditava que ele seria rei. Mas o que fez ele se levantar contra um gigante? Não foi a força do braço. Foi a consciência de quem o respaldava. Ele sabia quem o havia chamado. E quando você anda com essa certeza de que o céu te respalda, a vida responde diferente. Napoleon Hill dizia: quando a fé é maior do que o medo, o sucesso se torna inevitável. Isso não é misticismo barato. É um princípio espiritual legítimo. Porque quando você vive numa vibração de propósito, alinhado com uma missão clara, tudo ao redor começa a se mover. As portas certas se abrem, as conexões certas aparecem, o ambiente muda.
Não porque você tem sorte, mas porque tem alinhamento. E aqui está o segredo que muita gente nunca entendeu. A verdadeira prosperidade começa a acontecer quando você para de viver só para si mesmo e começa a viver como canal. Quando entende que tudo o que Deus quer fazer através de você começa com o que Ele já depositou em você. Dons, talentos, experiências, até suas cicatrizes. Nada envolve o seu sucesso, não é só seu. Ele é testemunho, é resposta, é instrumento. Porque quando você prospera com propósito, você passa a ser uma semente viva na vida dos outros. Isso muda tudo. Você entende que riqueza não é status, não é acúmulo, não é ostentação. Riqueza de verdade é ter o suficiente para ser resposta, para investir em projetos que fazem diferença, para reconstruir famílias, para levantar quem está caído. E olha, prosperidade que nasce do céu não te isola, menos te conecta. Não te afasta, te levanta. E agora, depois de tudo isso, quero te deixar uma frase que resume tudo. Você nasceu para transformar, não para se conformar. E a vida abundante que Deus sonhou começa exatamente quando você decide sair do campo das intenções e entrar no campo da ação. E aqui vem outro princípio poderoso. Propósito sem prática vira frustração. Não adianta ter visão e não agir. Não adianta saber o que precisa ser feito e continuar adiando. Porque enquanto você espera o tempo perfeito, o tempo está passando e a colheita não vem para quem espera, ela vem para quem planta. Você quer prosperar? Então, pergunte-se agora. O que você tem feito com os talentos que recebeu? Lembra da parábola. O problema do servo que enterrou o talento não foi ter pouco, foi ter medo, foi não agir. E sabe o que é mais duro? Até o pouco que ele tinha foi tirado. Isso é forte demais porque revela um princípio que pouca gente aceita. O céu, multiplicação, não inércia. Eu chamaria isso de fuga da decisão. Aquela tendência de empurrar a responsabilidade para depois, para segunda-feira, para o mês que vem, para quando tudo estiver certo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nada vai estar 100% certo. O momento perfeito é aquele que você decide agir. A diferença entre os que vencem e os que ficam pelo caminho está em um passo. O passo de agir mesmo com medo, mesmo sem garantia. É isso que te move da intenção para a manifestação, do sonho para a realidade, do plano para a colheita. Porque fé sem atitude é só um desejo bonito, mas fé com atitude. Isso move montanhas, isso transforma vidas, isso cria legados. Talvez agora você já tenha entendido que querer prosperar não é errado, que sonhar alto não é vaidade, que crescer, construir, multiplicar não são sinais de ganância, mas sim de obediência menos quando tudo isso está alinhado com um propósito maior. Só que agora vem a parte que separa os determinados dos curiosos. A excelência. É aqui que muitos tropeçam, porque excelência exige esforço. E esforço cansa. Excelência exige atenção, exige repetição, exige persistência mesmo quando ninguém está olhando. E convenhamos, a maioria quer os resultados da excelência, mas não o preço dela. A Bíblia diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque significa que o nível da sua entrega não pode depender do reconhecimento. Não importa se tem alguém te aplaudindo ou não. Não importa se é um projeto gigante ou uma tarefa simples. Você entrega o seu melhor porque entendeu para quem está fazendo isso muda tudo. Porque quem tem essa mentalidade não faz de qualquer jeito, não vive por impulso, não age conforme o humor. Essa pessoa vive com postura, vive com intenção, vive com um padrão mais alto. E isso inevitavelmente atrai resultados diferentes. Napoleon Hill falava muito sobre autodisciplina. Ele dizia que todo grande império, seja financeiro, espiritual ou emocional, começa com o domínio dos próprios pensamentos. Ou seja, você não vence fora até vencer dentro. E a Bíblia confirma isso com clareza. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 3:4. Desejar, todo mundo deseja. Sonhar, todo mundo sonha. Mas suportar a disciplina diária. Isso poucos fazem. A maioria quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer a colheita, mas foge da plantação. Quer ser ouvido, mas não quer se preparar. E Deus não é um mágico, Ele é um pai que confia responsabilidades nas mãos de quem está pronto. Veja Jesus. Antes de realizar milagres, Ele orava. Antes de multiplicar pães, Ele jejuava. Antes de ser resposta para multidões, El Sei, retairava para estar com o Pai. Isso é disciplina espiritual, isso é domínio, isso é preparação. Não existe manifestação sem fundação. E quer ver outro exemplo? Olha para Daniel. Jovem, exilado, cercado por luxo e status. Podia ter se rendido àquela cultura, mas escolheu disciplina, escolheu santidade, em vez de conveniência, consistência, em vez de aparência. Qual foi o resultado? Ele se tornou conselheiro de reis.
O mundo não recompensa quem começa bem. Recompensa quem permanece de pé, quando todo mundo já parou. Quando a empolgação passa, quando o apoio some, quando o silêncio é a única plateia, é aí que sua consistência será testada. Deus nunca prometeu facilidades, mas prometeu presença. E isso é muito mais valioso porque quem tem a presença carrega a força necessária para suportar o processo. Ele falava que a dor carrega sempre a semente de um benefício equivalente. E a Bíblia ecoa isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas, não só as boas, mas também as dores, os fracassos, os nãos, as traições, as portas fechadas. José foi injustiçado, preso, esquecido menos, mas não desistiu, não perdeu a visão. Quando teve o poder em mãos, não se vingou, ele perdoou, multiplicou, salvou. Isso é resiliência. Cair 7 vezes e levantar 8. Chorar à noite e acordar com fé renovada pela manhã. Sentir medo, mas não parar. Continuar construindo mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Isso é o que Hill chamava do persistência feroz, aquela força que surge de dentro como um fogo que ninguém consegue apagar, aquela convicção que permanece mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E deixa eu te lembrar de algo importante. Deus não precisa de muitos para começar algo grande. Ele só precisa de alguém disponível. E talvez menos esse alguém seja você. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas que também querem despertar para uma vida com propósito, fé e ação. Vamos juntos crescer, transformar e espalhar essa verdade que liberta. Deixa também aqui nos comentários a palavra propósito, porque quando você declara, você ativa. Que Deus abençoe sua jornada menos. E até o próximo vídeo.